Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. E hoje, 1º de junho, comemoramos o quê? Comemora-se o Dia da Imprensa. Primeiramente, meus parabéns para todos esses bons profissionais que nos mantêm informados, né? Trabalham para nos manter informados, não os que nos desinformam, né? De Jornal Nacional. Mas vamos lá, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da história, importância e evolução da imprensa na nossa sociedade ocidental. Mas o que é a imprensa? Imprensa é a designação coletiva dos meios de comunicação que exercem o jornalismo e outras funções de comunicação informativa. Diferentemente do termo mídia, que engloba todos os meios de comunicação, filmes, propaganda, fotografia, etc., a imprensa refere-se somente àqueles que têm função primordial de informar e não apenas comunicar. Essa é a diferença, apesar do pessoal usar como sinônimo. O termo imprensa deriva do termo prensa, de prensar, que vem do processo gráfico aperfeiçoado por Johannes Gutenberg no século XV e que a partir do século XVIII foi usado, né, para imprimir jornais, então os únicos veículos jornalísticos existentes. Pessoal, no século XVIII não existia internet, muito menos WhatsApp, nem leite de caixinha. Antes desse método, qualquer livro, folheto que fosse publicado, né, era literalmente pintado à mão, né, com a pena, que era a caneta da época, né, por copistas. Imagina o tempo que demorava para reproduzir um livro de 100 páginas. Hoje, uma impressora a laser imprime um livro de 100 páginas em 5 minutos. A prensa móvel, que foi inventada, na verdade, aperfeiçoada pelo alemão Johannes Gutenberg, pois já existia no Japão e na China esse método, ocorreu por volta do ano, né, de 1450, sendo um dispositivo que aplica pressão, né, como eu já falei, numa superfície, geralmente um papel ou tecido, um bloco, seja de madeira, de ferro, metal ou outro metal, que tinha o caractere contendo tinta. Ele montava a palavra na sequência com os cubinhos metálicos, cada cubo era uma letra esculpida, e passava a tinta nesses cubos e prensava no papel ou no tecido, igual um carimbo, só que eram vários carimbinhos na sequência que montavam uma palavra. Ficava muito mais rápido assim para reproduzir livros e etc. Né? A invenção e a difusão da prensa móvel é considerada como um dos acontecimentos mais influentes e importantes do segundo milênio depois de Cristo, revolucionando a maneira como as pessoas concebem e descrevem o mundo e se comunicam, inaugurando a Idade Moderna. Outros consideram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é de Constantinopla e a Revolução Francesa. Tem essas três: a invenção da prensa por Gutenberg, a queda de Constantinopla e a queda da Bastilha, né, a Revolução Francesa. Mas isso é tema para outro vídeo. Voltando aos primórdios da imprensa. As primeiras reproduções escritas eram obtidas sob um suporte de cera ou de argila com selos cilíndricos e cunhas, encontrado nas mais antigas cidades da Suméria e da Mesopotâmia, por volta do século 17 a.C. Eram os famosos tabletes cuneiformes. Depois, a próxima época que tem esse relato sobre essa atividade da imprensa é no Império Romano, no século 59, no ano 59 a.C. Na verdade, ainda não era um império, mas a República Romana se encontrava sob domínio do ditador, cônsul vitalício Júlio César, que instituiu uma publicação chamada Acta Diurna. Essa publicação era gravada em tábuas de pedra e trazia a lista de eventos ordenados por Júlio César, lógico, ele era o chefe. A primeira publicação regular da Acta Diurna, como uma espécie de jornal informativo de forma periódica, decorre já no governo do imperador Augusto. Nessa época Roma já tinha se tornado um império, né, no século I depois de Cristo. A Acta Diurna era afixada, então, em espaços públicos e trazia fatos diversos, notícias militares, obituário, crônicas esportivas e outros assuntos de relevância para o império. Já o primeiro jornal em papel que se tem relato chamava-se Notícias Diversas, publicado em um panfleto manuscrito a partir do ano de 713 depois de Cristo em
Kaiwan, em Pequim, na China. Em 1450, como falei, com o aperfeiçoamento da tecnologia da prensa móvel por Johannes Gutenberg, essa arte se propagou com uma rapidez impressionante pelo Vale do Rio Reno, na Alemanha, e por toda a Europa. No ano de 1452 e 1470, a imprensa conquistou 9 cidades germânicas e várias outras italianas, e até chegar em Paris e Sevilha, na Espanha. 10 anos depois, já se registrava a existência de oficinas dessa prensa móvel em 108 cidades europeias. 10 anos, desculpa, em 1500, no ano que o Brasil estava sendo descoberto, esse número, que era de 108 cidades, em 1480, já tinha mais que dobrado para 2.226 cidades, desculpem. Ou seja, foi um crescimento exponencial, né? O quanto que se espalhou, porque as pessoas gostam de se manter informadas. Né? Durante o século XVI, os centros mais produtivos da imprensa eram as cidades universitárias e as cidades comerciantes. Por quê? Porque era onde existiam papel e dinheiro. O papel naquela época era uma coisa bem cara, pessoal. Então não era todas as cidades que dispunham de um estoque grande de papel. Não era igual hoje que a gente pode usar o papel até para limpar bumbum. Veneza, como nessa época era a principal cidade comerciante da Europa, né, uma cidade-estado, alcançou o status de capital da imprensa, seguida por perto por outras cidades como Paris, Lyon, Frankfurt, Antuérpia. Aí já começou a ver, né, a se espalhar por toda a Europa essa questão da imprensa. A primeira publicação impressa, periódica, regular, de maneira semanal, era o Nieuwe Tijdschrift, que aparece em 1602, na Antuérpia, atual Bélgica. Na Alemanha, os primeiros periódicos são fundados em 1709, com o nome Retaliation alle Phänomene den gedenwürdigen Historien, relação de todas as histórias notáveis e rejubilantes, em Estrasburgo. Isso mesmo, Estrasburgo, na Alemanha, você não ouviu errado. Porque Estrasburgo só se tornou uma cidade francesa após a Primeira Guerra Mundial, em 1918. Outro jornal alemão era o Avisa Relation oder Zeitung, também de 1609. Em 1615 surge o Frankfurt Journal, o primeiro periódico jornalístico também semanal em alemão. Ou seja, aquelas publicações periódicas, inicialmente de maneira semanais, o núcleo onde surgiu foram na Antuérpia e depois nas cidades alemãs. Reparem que os jornais eram semanais, né? Periodicamente. Hoje em dia, o nosso período é diário, né? Naquela época eram semanais. E por que eles eram semanais? Por 3 motivos. Primeiro, o mais importante de todos, grana, pessoal. Isso mesmo, como eu falei, o preço do papel era uma coisa absurda naquela época. Não era igual hoje. Segundo motivo, a maioria da população medieval e da idade moderna era analfabeta, então muitos poucos sabiam ler. Então não era uma coisa de grande circulação que vendia muito. E terceiro, as notícias e informações viajavam em uma velocidade mas muito menor do que hoje. Não tínhamos aviões, carros, motos, internet, etc. Nem o telégrafo havia sido inventado ainda. Isso só ocorreu em 1844 por Samuel Morse nos Estados Unidos. O primeiro jornal diário de publicação diária só surgiu em 1650, aonde na Alemanha, Einkommende Zeitungen, notícias recebidas, fundada na cidade alemã de Leipzig. Em 1621 surge em Londres o primeiro jornal de língua inglesa, The Courant. E no ano seguinte ocorreu um pacto entre 12 oficinas de imprensa, inglesas, holandesas e alemãs, que determinou o intercâmbio sistemático das notícias entre elas. Seria o primeiro consórcio internacional de imprensa. Mas, e nós, a língua portuguesa? O primeiro jornal em português, em língua portuguesa, foi fundado em 1641, em Portugal. Era chamado a Gazeta da Restauração, em Lisboa. E aqui já vai uma curiosidade para vocês. Hoje, Gazeta é automaticamente relacionado a jornal. É utilizado como sinônimo de jornal. Mas por quê? Da onde veio o nome Gazeta? O que tem a ver a Gazeta com jornal? Gazeta vem do italiano, Gazzetta. Só muda a grafia, com 2 Es e 2 Ts. Era o nome de uma pequena unidade monetária, ou seja, valor monetário, de dinheiro. Igual a gente tem os centavos, por exemplo.
No século XVI, em Veneza, onde, como eu já falei, era a capital da imprensa europeia na Idade Moderna. Uma gazeta era o preço que se cobrava em Veneza para quem quisesse dar uma lida no jornal sem comprar. Você ia lá no lugar onde estava a folha, pagava uma gazeta, lia e devolvia. Praticamente uma lan house. Hoje em dia nem tem lan house, todo mundo tem internet em casa, mas eu sou da época que ainda existia lan house. Nessa época a lan house era por uma folha de papel para você ler, não era para utilizar a internet, né? E aí pegou o nome, Gazeta, igual a jornal. E no Brasa? No Brasa, o primeiro periódico data de 10 de setembro de 1808, chamado Gazeta do Rio de Janeiro, jornal redigido por Frei Tibúrcio José da Rocha. E como recordar é viver, temos que lembrar que em 1808, em 22 de janeiro de 1808, ocorreu o quê? A chegada da família real portuguesa para as terras brasileiras. Então, somente com a chegada da família real é que surgiu a primeira imprensa brasileira. Nos séculos 18 e 19, com a Revolução Industrial, começa a haver a utilização da imprensa como forma de influenciar as massas populacionais e sua utilização como potencializador de negócios e comércio. Os líderes políticos tomaram consciência do grande poder que os jornais poderiam ter para influenciar a população e proliferaram jornais de facções, de partidos, anarquistas e etc. Muitas vezes, muitos desses jornais comunistas, anarquistas, etc., inclusive de circulação proibida, né, em alguns países. E como informação, tornou-se, então, sinônimo de poder, conforme afirmava, né, porque ele já morreu, o filósofo Francis Bacon, scientia potentia est, em latim, ou seja, conhecimento é poder. Talvez para muitos isso soe como clichê hoje em dia, mas não tem como negar que o poder da informação, né? Os empresários também, né, na época da Revolução Industrial, como eu falei, começaram a descobrir o potencial comercial do jornalismo como um negócio lucrativo. E surgiram as primeiras publicações, parecidas com os diários atuais, eles colocavam propaganda de seus produtos, etc. Né? Naquela época não tinha TV para anunciar o Homo Progress. Uma outra curiosidade que comprova o poder da informação é um fato sobre Nathan Rothschild, um membro da poderosíssima família de banqueiros da Inglaterra. Antes era inglês, hoje eles devem estar no mundo inteiro. Esses caras que devem mandar no mundo. Existe essa conspiração, essa teoria da conspiração que os Rothschild mandam no mundo. Em 20 de junho de 1815, Nathan orquestrou aquele que se tornou conhecido como o golpe da Bolsa de Londres. Uma operação que lhe permitiu apoderar-se do mercado de capitais e até mesmo do Bank of England, o Banco da Inglaterra, nas vésperas da conclusão da Batalha de Waterloo, que pôs frente a frente o general britânico Duque de Wellington e Napoleão Bonaparte. Rothschild, valendo-se de informações privilegiadas enviadas por seu espião que estava na Batalha de Waterloo, soube antes de todo mundo, antes mesmo do próprio Duque de Wellington, que a Inglaterra havia vencido a batalha. A Bolsa de Londres estava pavorosa, né, aguardando o resultado da batalha. Se a França ganhasse, os papéis despencariam abruptamente. Se a Inglaterra vencesse, o preço ia lá para a estratosfera. Rothschild, o que ele fez? Deu instruções a seus agentes para divulgar que a batalha tinha sido perdida. E correu para a bolsa com aquele ar triste, abatido, coçando a cabeça. E subitamente começou a vender suas ações, que foi interpretada como, pelos outros acionistas, empresários, etc. Vocês escolhem o nome. Que Napoleão ganhou a guerra. Se ele está vendendo, vai querer tomar mais prejuízo, porque Napoleão ganhou. Em poucos minutos, o pessoal começou a vender freneticamente. E os preços, como eu falei, caíram vertiginosamente. Rothschild, o que ele fez? Ele contratou agentes que começaram a comprar títulos por uma fração mínima de seu valor real depois dessa queda. E passou a dominar a Bolsa de Londres, tornando-se inclusive o acionista majoritário do Banco da Inglaterra. Isso hoje pode ser enquadrado como crime. Mas nas Ginarras já fez alguma coisa parecida com essa na Bolsa do Rio de Janeiro e está aí solto até hoje, não deu problema nenhum. Acontece que, como já sabem, os ingleses derrotaram Napoleão na Batalha de Waterloo. Então, quando ele já tinha todas as ações que eles queriam e a informação chegou, as ações que ele detinha, né, saltou de 1 centavo, foi para
R$ 100. Tipo o Magazine Luiza, subiu 15.000%. Só que isso aconteceu em um dia, não em 2 anos. Nesse processo evolutivo da imprensa, em 1861, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, temos outro evento marcante para a imprensa. Novas inovações técnicas e novas condições de trabalho. Os repórteres e fotógrafos receberam credenciais para cobrir o conflito, né? Igual a gente vê cobrindo a guerra da Ucrânia, aquele capacetinho azul escrito press, que é imprensa em inglês. Isso, essa imprensa oficial, digamos, que faz as coberturas, então foi criada na época da Guerra Civil dos Estados Unidos. Os jornais também começaram a inventar as manchetes, também nessa época. Títulos em letras grandes para chamar a atenção do leitor na primeira página e destacar as novidades do front, né, da guerra. E aqui já vai outra curiosidade, também relacionada à imprensa e à Guerra Civil dos Estados Unidos. Foi nessa época que também surgiu o termo ok, aquele mesmo do essa fake news, tá ok? O que quer dizer ok? Vem do acrônimo, zero K, killed, que significa em português 0 mortos. Ou seja, se estava ok, estava tudo bem, 0 mortos. Continuando na história da imprensa, a primeira transmissão de rádio transatlântica com notícias foi feita em trazendo, né, transatlântica, notícias da Europa para os Estados Unidos, aconteceu em 1903. Então, a imprensa teve um salto evolutivo muito importante. Por quê? Porque ela ganhava voz e som. As notícias ganhavam voz e som, a imprensa ganhava voz e som. As primeiras transmissões televisivas, o outro salto evolutivo da imprensa, também foi feito nos Estados Unidos no ano de 1930. E já nos anos de 1950, a televisão já competia com o rádio pela possibilidade de transmitir informações instantaneamente. Com o adicional de que agora a imprensa, além de voz e som, contava com o quê? Com imagens. Inicialmente em preto e branco, depois em cores. Até chegar ao jornalismo como conhecemos hoje. Hoje podemos dizer que a imprensa passa por uma nova fase de evolução, outro salto, né? Por causa de quem? De quem? Do nosso querido Dr. Google, exatamente. Hoje, aquele jornal de papel que seu pai comprava na banca para ler, até o William Bonner lá sentado na bancada do JN no ar, já não tem papel tão central na informação das pessoas. Esse papel foi tomado pelo Google e as grandes mídias sociais. Antes você tinha que esperar até as 20 horas da noite para ter o resumo das notícias que aconteceram no Brasil e no mundo assistindo o Jornal Nacional. Hoje, em 10 segundos, você já sabe o que aconteceu lá no Japão, na China, né? Você já recebe a notícia ali no seu WhatsApp, no Twitter, instantaneamente. É a revolução, pessoas. Por exemplo, eu quero cozinhar um prato, hoje eu não preciso esperar o programa da Ana Maria Braga, anotar a receita, né, no caderninho de receita, igual a minha avó fazia. Eu vou lá, procuro no Google, imprimo a receita, ou dou um print, já era. Aliás, outra curiosidade para vocês. A plataforma disparada de buscas, né, que lidera as procuras no mundo, qual é? O site da Google, óbvio. E o segundo lugar, adivinha que é? Adivinha que é? YouTube, que pertence a quem? A Google. E informação é poder, pessoas, já te falei. O Google, além de fornecer dados para pesquisa, né, para a sua pesquisa que você faz em casa, né, pesquisa acadêmica ou alguma curiosidade que você queira saber, ele com certeza sabe tudo que você pesquisa. Ele pode não divulgar, mas ele guarda para ele. Imagina o poder que essa informação de bilhões de pessoas procurando algo não dá a essa empresa de tecnologia. Na hora de montar um discurso político, uma campanha de moda, uma venda de carros, o Google sabe todas as tendências da moda muito antes da São Paulo Fashion Week ou da Semana da Moda em Paris. Ou não. Eu acho uma ferramenta sensacional. Senão eu não estava aqui gravando no Google, né? Google, eu te amo. Um beijo para você, Google. Isso é o que estou falando do Google como ferramenta de informação. Sem mencionar o Google Celular, sistema Android, desenvolvimento de software, é uma empresa fantástica, né? Eu só não acredito que os donos da Google sejam só 2 caras lá, né? Mas aí já começam as teorias da conspiração, não vamos perder o foco aqui, né? Nem vamos comentar. O que eu gosto dessa nova fase da imprensa, liderada principalmente pelo Google, né, na figura do Google, é que ela traz muito mais democracia, ela é muito mais democrática e abrangente e rápida, né? Não quer dizer que essa imprensa seja mais assertiva e precisa, mas é muito mais democrática e abrangente. Hoje em dia qualquer um pode ser um repórter e contribuir para a informação. É só ter um celular, né, com câmera,
você grava ou fotografa o que aconteceu e publica o acontecido. Quem tomou um tiro, etc. Uma tragédia, estão vendendo uma coisa aqui com desconto, etc. Blá, blá, em questão de segundos, né? Apesar das grandes plataformas de informação terem seus donos, o processo da publicação tornou-se democrático, né? Não quer dizer que todo mundo é dono do Google, mas o Google deixa qualquer um, né? Tem os filtros, né, para evitar discurso de ódio, etc., que é correto, mas eles permitem essa democratização do compartilhamento de informação. Eu acho que as plataformas dessas grandes mídias sociais acabaram com aquele oligopólio das grandes redes, tipo CNN, Fox, Globo, lixo. Antes eles essas redes só publicavam o que eles queriam que o que eles achavam que você deveria saber, né? Ou você acha que qualquer notícia, informação, eles divulgavam? Não, eles filtravam, né? Eu quero que ele saiba disso, não quero que ele saiba disso, né? Até as grandes empresas que pagavam para anunciar seus produtos no intervalo das novelas, eventos esportivos, etc., hoje fazem anúncio aonde? No YouTube. Você está lá assistindo o vídeo e seu vídeo começa em 30 segundos. Você pode pular esse anúncio em 4 segundos. Até os jogos de futebol, hoje em dia você assiste no YouTube, não precisa assistir na ESPN, na Globo. É uma revolução que veio para ficar, pessoas. Não tem volta. Não adianta. A Globo não perde dia a dia mais audiência só porque o presidente não gosta deles. Tá ok? Mas porque os próprios meios das pessoas quererem se informar mudou. A imprensa, sem dúvida, tem papel importantíssimo na sociedade, pessoas. É inegável. Acho que não tem como existir uma sociedade livre sem imprensa. Seja para o bem, ou seja para o mal, informando ou desinformando, mas existe imprensa. Existe. Não tem como ela não existir. Muitas vezes, por pressões dos donos de meio de comunicação, até de governantes, o jornalista sério acaba sendo impedido de contar a verdade ao público, como eu já falei. Aliás, esse é um dos maiores problemas da imprensa mundial, né? A falta de liberdade de expressão e a censura do jornalismo. Porém, os próprios jornalistas, às vezes, podem se corromper e distorcer a verdade dos fatos na hora de publicar uma notícia, e influenciar erroneamente a opinião pública por isso aqui, né? Vocês sabem. Mas esse é um problema ético que não cabe a mim resolver, né? Eu não fiz nenhum juramento para ser jornalista, etc., nem apresentar soluções. É só ver essa enxurrada de fake news que tem aí, que somos vítimas, né, diariamente. Hoje em dia, se uma notícia muito fora da curva, eu procuro umas 3 fontes para acreditar mesmo no que eu tô lendo, se é verdade ou não. Fato que você gostando ou não da imprensa, ela tem papel cativo na sociedade e exerce certo poder sobre ela, recebendo até a alcunha de quarto poder. Quarto poder é a expressão utilizada para declarar que o jornalismo e os meios de comunicação de massa podem exercer essa influência sobre a sociedade. O termo é assim chamado, né, em referência aos 3 poderes do Estado democrático que rege a sociedade: legislativo, judiciário e divino. Quer dizer, legislativo, executivo e judiciário, né? Existem várias discussões e pesquisa acadêmica, inclusive, sobre a influência da mídia, como ela afeta as decisões sociais e a opinião pública. E é isso aí, pessoal. É só você ver o ministro da propaganda dos o que ele fez com a imprensa nas mãos. Goebbels, com suas conhecidas frases, abre aspas, uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade, ou, abre aspas, dê-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos, fecha aspas. E a gente já sabe o resultado, né? 5 milhões de mortos, 6 milhões de judeus assassinados. Com certeza o Bigodinho não teria sido alçado líder da Alemanha com esse clamor messiânico se não fosse pela manipulação da imprensa e da mídia por Joseph Goebbels, o seu ministro da propaganda. E por hoje é só, pessoas. Trouxe bastante informações, espero que tenham entendido mais sobre a história da imprensa e o poder que ela tem como ferramenta de informação e de influenciar a sociedade. Cuidado com as fake news em ano de eleição. E meus parabéns para os profissionais da imprensa. E é isso, por hoje eu fico aqui. Por hoje é só, né? Fico por aqui. Um grande abraço e tchau!